Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Todos estão recuperados de ontem? Salva-me, Senhor. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade de onde paramos de ontem. E o título da nossa mensagem de hoje é extremamente oportuno para aqueles que efetivamente entenderam o propósito daquilo que falamos ontem. O título é A Força dos Fracos. Quando nós nos deparamos com passagens como essa do apóstolo Paulo, e talvez você diga que essa é uma passagem única, né? Só o apóstolo Paulo passou isso. E antes mesmo da gente continuar, versículo 30, ontem nós fomos até o 29, eu gostaria de mostrar a vocês que a carta aos Hebreus tem uma passagem paralela a essa. Abra comigo, se você puder, na carta aos Hebreus, capítulo 11. É conhecido como a galeria dos heróis da fé, mas eu gosto de chamar essa passagem de o caminho que os nossos irmãos passaram. Então talvez você diga que o apóstolo Paulo e só ele passou por aqueles sofrimentos. Com certeza você sabe que isso é mentira. Se lê o livro de Atos, você vai ver que Tiago foi passado ao fio da espada, Estevão foi apedrejado, os apóstolos foram açoitados publicamente, ameaçados para que não mais pregassem a Jesus. Isso que o apóstolo Paulo descreve, a realidade daquilo que o próprio Jesus fala, que todos aqueles que de fato o quisessem seguir de perto seriam perseguidos e passariam por privações. E aqui em Hebreus capítulo 11, 32, o autor desta carta, ele chega a dizer: o que mais direi? Versículo 32 de Hebreus 11: certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Vocês conhecem Gideão? Gideão, quando o anjo do Senhor foi até ele, ele disse para o anjo do Senhor: o Senhor errou de endereço. Gideão, você vai ser o líder que vai libertar o povo da opressão dos midianitas. Gideão, o senhor bateu na casa errada. Deve ser meu vizinho, porque eu não sou. Eu sou o mais pobre da minha família é a mais pobre da minha tribo, e a minha tribo é a menor de todas. Então eu acho que o senhor bateu na casa errada. E a gente já sabe o que Deus fez por meio de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e outros profetas, os quais, por meio da fé, perceba, porque o apóstolo Paulo conseguiu passar por tudo aquilo que ele descreveu no versículo 11, no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, por causa da fé. Sem fé ele jamais conseguiria passar por nenhum daqueles obstáculos. Por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quem foi que fez isso? Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões famintos olhavam para Daniel e ficavam só lambendo o beiço, mas não comeram, nem encostavam. Os leões estavam com tanta fome que quando Daniel foi solto pela manhã, que o rei mandou lançar aqueles que tramaram contra Daniel antes deles chegarem no fundo do poço lá dos leões. Os leões já tinham devorado todos. Imagina, está lá no texto de Daniel, aquele que quiser ler vai ser edificado. Extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza, é isso que você tem que fazer. Você é fraco. Por que a gente está na igreja? Porque a gente é fraco. Por que a gente precisa de culto todo dia? Porque a gente é fraco. Por que a gente precisa ler a palavra de Deus toda hora? Porque a gente é fraco.
Por que a gente tem que fugir das tentações e não orar por elas? Porque a gente é fraco. Deus nunca mandou você orar pelas tentações. Mandou você fugir delas. Foge dos prazeres da mocidade. Negócio de orar. Por que Deus não mandou você orar pelos pecados? Mandou você arrancar ele da sua vida. Arranca o olho, arranca a mão, o pé. Então aqui ele diz: fizeram-se poderosos em guerra. Que guerra é essa que você e eu estamos travando de maneira ininterrupta? A guerra espiritual. Eu não sei se você ontem, quando saiu daqui, continuou em guerra espiritual. Eu continuei. Fui dormir, provavelmente eram umas 2 da manhã. Luta espiritual. Acordei com uma toscola horrível. Está doendo aqui até agora. Está doendo até agora aqui. Depois de pregar um sermão daquele, né, meu filho, de ontem, tinha que ter alguma coisa. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quem foi? Marta e Maria. Não foi assim que aconteceu com elas? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Maria, é você, Maria. Se fosse Marta, eu ainda esperava. Mas Maria, parece que você estava sentada me ouvindo, que estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Lázaro, sai para fora. E elas receberam o seu irmão e fizeram uma festa. Alguns foram torturados. Sabe quem foi torturado, irmãos, e se converteu na sua tortura? O rei Manassés. Um dos reis, ou o rei mais ímpio de todos da história do rei de Judá. Ele é filho do rei Ezequias. E ele era um homem muito ímpio. Procurava saber o que Deus não gostava para fazer. Aí Deus permitiu que o exército, que o povo inimigo dominasse o reino dele, levasse ele cativo, e ele foi levado por argolas presas ao nariz. Será que doeu? E passou por muitas aflições quando estava preso, mas ele se converteu, ele clamou ao Senhor. E o Senhor fez com que ele fosse solto e restabeleceu o seu reino e lhe perdoou o pecado. Aqui ele diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Você seria capaz de ser torturado? Se nós estivéssemos vivendo num país onde o evangelho é proibido, e alguns de vocês, ou algum de vocês, fosse preso e perguntasse: onde é que está sendo a reunião daquele pastor? Aquele mesmo. Bora, diga onde é. E aí, você dizia? Ou você morria? Poxa, eu dizia logo, apontava logo pro dedo. É ali, pode procurar aquele que fez o nazireado, que está na porta. Pode entrar naquela porta que é ali a reunião. A gente não tem noção, irmãos, das coisas que os cristãos passaram e que de fato, se nós somos cristãos, iremos passar. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Você sabe o que é escárnio? É quando você é motivo de chacota. Sabe? Se alguém colocasse você ali na praça, amarrasse você, e um monte de gente ficasse jogando tomate em você, frutas podres, faziam isso com os cristãos antigamente. E começavam a escarnecer deles. O que você faria? Você pediria que Deus descesse fogo do céu e matasse todo mundo? Ou você oraria por aquelas pessoas que estão escarnecendo de você? Muitas pessoas escarnecem de nós, ainda hoje. Para muitos, nós somos um grupo de derrotados num culto que não adianta nada. Mas nós sabemos o que estamos fazendo aqui, e mais ainda sabemos em quem temos crido. Açoites, nós vimos ontem os açoites de Paulo, e agora estamos vendo aqui açoites em outros irmãos.
sim, até de algemas e prisões. Muitos irmãos, foram presos, açoitados e mortos na época da perseguição, principalmente na época de Nero e de Domiciano. Foram os dois imperadores que mais fizeram obras malignas contra os cristãos. Perseguiam e tinham um prazer na morte deles. Foram apedrejados. O apóstolo Paulo foi apedrejado e sobreviveu. Estevão foi apedrejado e morreu. Provados. Quantos de vocês já foram provados? Eu estou falando dessas provinhas bestas que a gente passa. Estou falando de prova de verdade. Vou dar só exemplo de uma. Abraão foi provado. Quando? Quando Deus pediu Isaac. Você daria Isaac para ser sacrificado? E não é você entregar o seu filho para outro matar. Não, você mataria o seu filho para demonstrar que você ama a Deus? Foi assim que Abraão foi provado. Muitos de nós temos sido constantemente provados e reprovados. E alguns a gente conversa e diz assim: pastor, eu sinto que minha vida está num círculo vicioso. É por isso. Enquanto você não for aprovado, você vai ficar repetindo a prova. Ali a gente tem um irmão que entende, né? Irmão, quantas questões precisa para passar na prova escrita do Detran? 28. Precisa acertar 28. Se eu acertar 25, eu passo. 26, 27, 26 de novo, 26 de novo, 27, 25. Enquanto não bater as 28... E aí, você de novo aqui? Vamos ver se dessa vez vai. Aí o camarada vai lá, e é no computador, e você recebe a nota na hora, né? Que é no computador, né? Aí a pessoa faz ali e diz: não, agora eu acho que eu fiz pelo 28, 27. Aí a pessoa está lá pela 15ª vez. E aí, varão, você não decorou a prova não, foi? E a pessoa: não, dessa vez vai. 25, foi pior do que a outra. Meu filho, isso é só uma pequena comparação. Se determinadas coisas estão acontecendo rotineiramente na sua vida, pode crer que você está sendo reprovado. Porque como Tiago vai falar, o prazer de Deus não é que sejamos provados constantemente nas mesmas provas, mas a alegria de Deus é que nós sejamos provados em toda sorte de provas. Tiago vai inclusive falar sobre isso. Irmãos, fique feliz quando passar por todo tipo de provação. Todo tipo, mas você passa pela mesma. Não sai dali. É sempre aquela. Que é isso, rapaz? Perceba que Paulo aqui, ele fala um bocado de tipo de prova que ele passou. Em Filipenses ele diz: eu soube agir quando eu estava com pouco dinheiro, eu soube agir quando eu estava com muito dinheiro. Todas as coisas eu fui provado. Então aqui um alerta para aquelas pessoas que estão constantemente batendo com a cabeça na parede. Sim, até algemas e prisões foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. A tradição conta que o perverso rei Manassés, ele mesmo, uma das perversidades dele, antes de se converter, foi justamente mandar matar o profeta Isaías. Como? Amarrando ele numa árvore e cortando ele no meio. Cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Alguma das perversidades que faziam antigamente era: você está dizendo que você é uma ovelha? Então tá bom. Aí costurava a pele de ovelha no cristão e depois dava ele para as feras comerem. Necessitados, afligidos. Você já passou por uma aflição muito forte? Maltratados.
maltratados. A gente não sabe o significado disso. Homens dos quais o mundo não era digno. Que coisa linda. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, irmãos, aqui essa é a vida que um cristão genuíno vai passar nesse mundo. Isso não significa uma vida de tristeza, muito pelo contrário, a nossa alegria está no Senhor. Eu posso passar por todas as coisas e ainda assim estar alegre. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele estava na prisão. E ele diz para aqueles irmãos que amavam a ele muito e que estavam tristes porque ele estava preso. Olha, nada de ficar triste. Alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. 2 vezes ele fala na cara, seguidamente. Não quero que vocês fiquem tristes porque eu estou preso. Eu não sou preso de nenhum homem. Eu estou preso aqui porque o Senhor quer que eu fique aqui. Eu estou glorificando a Deus aqui. E vocês glorifiquem a Deus aí. A grande questão, irmãos, é que nós fazemos planos à parte dos planos de Deus. E aí a gente quebra a cara, graças a Deus. É maravilhoso quando o Senhor destrói os nossos planos, porque Ele só faz isso com quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele deixa fazer os seus planos malignos e dá certo. Então aqui agora, finalizando, irmãos, esse capítulo 11 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo ainda tem algo a dizer a respeito daquilo que fazia dele um verdadeiro servo do Senhor. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E eu acho isso maravilhoso, porque no filme que a gente já assistiu e que eu já falei aqui centenas de vezes, uma das coisas que deixou aquele prefeito da prisão em que Paulo fica lá em Roma perplexo é: eu já vi vários homens se gloriar de um monte de coisa, mas se gloriar da fraqueza? Irmãos, você já viu alguém colocando uma foto feia no Facebook? Alguém colocando uma foto horrível no Instagram? Eu estava quase saindo do Instagram, porque eu não gosto muito dessas coisas. Mas aí, meu filho, hoje eu recebi um aviso que uma das minhas postagens agredia alguma coisa, tipo assim, não era aceitável pelo Instagram. Uma das postagens dessas frases que a gente coloca, que a pessoa tem que se converter. Aí eu falei, glória a Deus, é para eu ficar então. O Instagram mandou, nunca tinha recebido, é tão legal. Você é radical demais, bloqueamos a sua postagem. Eu falei, oh, que legal. Agora eu me senti crente, né? Agora testificou. Porque se o Instagram está achando legal a minha mensagem, então minha mensagem não está muito boa não. Mas quando eu bloqueei, aí o negócio foi bom. Então Paulo dizia, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Paulo dizia, vocês acham que eu sou forte porque Deus fez um monte de coisa por meio da minha vida? Não, é Deus que é forte. Vocês estão entendendo errado. É como quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Listra e ele viu um aleijado que tinha fé para ser curado. E ele disse, vamos meu filho, levanta e anda. E o pessoal começou a querer adorar Paulo e Barnabé. E ele disse, não fui eu que fiz nada. A mesma coisa foi Pedro. Quando ele curou aquele aleijado à beira da porta de Formosa, lá no templo em Jerusalém. Vamos, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E as pessoas começaram a olhar para Pedro, e Pedro disse, por que vocês estão olhando para mim? Eu não fiz nada, quem fez foi o Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo isso, tudo que você ouvir falar na minha vida é Cristo. Sou fraco, eu sou fraquíssimo. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo está dizendo aqui, ó. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. É tão lindo isso. É maravilhoso quando você lê as cartas paulinas.
você percebe a intimidade que Paulo tem com Deus. E como nós deveríamos ansiar por uma intimidade assim. Imagine você dizer aqui, Paulo está dizendo, sabe quem é a testemunha de tudo isso que eu estou dizendo para vocês? É Deus. Quem de nós poderia dizer isso? Deus sabe. Deus, bendito, eternamente bendito, sabe que não minto. E aqui ele vai dizer algo. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Lembra que eu contei para vocês ontem? Que cidade dava aquele contexto de algo fechado. É diferente das cidades hoje, né? Que elas vão crescendo de maneira assim, desordenada. Não, as cidades antigamente, elas tinham uma parte que era fechada e muitas pessoas que não tinham condições de morar dentro da cidade, que era caro, moravam fora, mas quando tinha qualquer inimigo que vinha, eles entravam dentro da cidade e se escondiam lá dentro. Então aqui Paulo vai dizer, o rei, o governador de lá de Damasco, fechou a porta da cidade e mandou me caçar em todos os lugares da cidade. E eu, num grande cesto, fui descido por uma muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Imagine quem tem medo de altura agora. Olha, Deus está mandando você descer desse cesto. Rapaz, esse cesto romper! Esse cesto já foi provado, já foi testado ele. O negócio está certinho. Varão! Os crentes de hoje, né? Não, esse negócio não é de Deus, não. Me descer de uma janela. Paulo, é Deus que está mandando você ir por aqui, ó. Então vão lhe empreender, vão lhe matar e não é para você morrer ainda. Sabe, eu acho interessante, o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Vamos lá rapidinho. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Amém? Essa é a nossa verdade. Pastor, passei por uma tentação tão grande que eu não consegui resistir. Mentira. Você não quis resistir. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é o quê? Você é mentiroso, mas Deus é fiel. Eu também, se não tomar cuidado. E não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Está vendo? Ele não vai permitir. Está difícil o negócio, mas Deus está no controle. Ele não vai permitir que você seja tentado além. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, se acontecer isso, eu não vou conseguir. Duas coisas quando você pensar isso. Primeiro, a gente não sabe se isso vai acontecer. O futuro pertence a quem? A Deus. E no intervalo de 24 horas, tantas coisas podem acontecer. Em segundo lugar, se você tiver que passar por aquilo, Deus vai te dar força para passar. Irmão, se no ano passado viesse um anjo e me dissesse que eu teria que passar pelas coisas que eu passei ultimamente, eu diria para o anjo, eu vou pegar minha mala e eu acho que eu vou para Tarsis. E eu não vou de barco não, porque senão o peixe me engole, eu vou arranjar um outro meio de transporte. Mas o Senhor nos revela aquilo que a gente precisa saber todos os dias. Cada dia trará seus próprios cuidados. É como o Senhor Jesus nos ensina na oração. Modelo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está falando, claro que do nosso sustento material, mas ele também está falando do nosso sustento espiritual. Ele não vai me dar a força espiritual de amanhã, hoje. Ele vai me dar a força espiritual de amanhã, amanhã. Então, essa ansiedade diabólica que tem dominado o século 21, ela não pode reinar nas nossas vidas. Ah, mas se... Meu filho, pare com isso. Resolva o problema de hoje. Ah, pastor, já resolvi tudo que tinha para resolver hoje. Parece minhas filhas.
Eu vejo elas brincando, assistindo televisão. Eu digo, já fez todos os deveres? Ah, meu pai, não, mas tem um que... Então bora, meu filho. Adianta, vai fazer os deveres. Aí a pessoa chega e diz, não, eu já fiz tudo que tinha que fazer hoje. Ah, foi? Você já orou? Como deveria? Você já leu a Bíblia como deveria hoje? Já fez a obra de Deus como deveria hoje? Você já amou a Deus sobre todas as coisas hoje? Já amou o seu próximo como a você mesmo hoje? Já orou pelos que te perseguem? Já começou a amar os que te odeiam? Então já viu que a lista de tarefa ainda está faltando um monte de coisa, né? Então aqui ele está dizendo, olha, você não vai ser tentado além das vossas forças, pelo contrário, e aqui que eu queria mostrar para vocês, justamente, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Mas muitas vezes a gente fica com medo do livramento de Deus. Já pensou? Vamos imaginar você e eu. Vamos imaginar que a gente está num prédio de 50 andares. Quem tem medo de altura aqui? Eu tenho. Quem mais? Calmon também tem, né? Vou imaginar. Paulinho tem? Então, eu, Calmon e Paulinho, a gente está fazendo a obra no Empire State Building. E a gente está lá no 70º andar, fazendo uma reunião. E aí começa lá a perseguir a gente, querem prender. E Deus diz, você vai ter que descer. Sabe, eu não sei se vocês já viram nesses prédios que são de vidro. Ele tem aqueles... Não sei como é o nome daquilo. É tipo uma caixazinha que as pessoas descem assim, limpando os vidros. Parece muito nos filmes americanos, né? Aquilo ele fica como uma parte do prédio, porque como ele é de vidro, constantemente eles precisam limpar aquele vidro. E aí vamos imaginar que Deus diga assim, vocês vão ter que descer por ali, 100 andares por aquele negócio ali. E aí, vai? Irmão, vamos orar. Vamos orar para os guardas ficar cegos. Porque esse livramento, eu não sei se é de Deus, não. Vamos imaginar, irmãos, que você está lá no avião. E aí Deus diz assim para você, o avião vai cair, mas tem um paraquedas aí, bota o paraquedas e pula. Não, isso não é de Deus, não. Nunca pulei de paraquedas. Não, pode pular de paraquedas. Ele é automático. Quando ele bater a altura certinha, vai abrir e você vai se salvar. Não, Deus, eu quero outro livramento. Esse eu não quero, não. Percebeu que quando ele diz assim, ó, junto com a tentação vos proverá livramento, e aqui a tentação, entenda a provação, ele está dizendo nem sempre o livramento que Deus manda vai ser o que a gente espera. Na maioria das vezes não vai ser o que a gente espera. Esse é o grande problema dos crentes hoje. Acha que livramento quer dizer que Deus vai facilitar a vida da gente. Você já viu Deus facilitar a vida dos seus filhos? Eu nunca vi. Pelo menos não na Bíblia. Aqueles que são meus filhos, Deus disse, eu jogo duro. Porque são meus filhos. Então ele diz aqui, agora voltando para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo. E aí, vai? Vai? Você entra num cesto e... Porque o rapel, meu filho, é você que controla. Mas o cesto ali, meu filho, era um camarada que estava ali segurando. Eu fico imaginando um cesto para mim, José. Aí não dá não, meu filho. Comentando sobre isso. Não é, meu filho. Ó. Deus revelou. E abriu o cesto. Imagine. Aí eu e José fazendo a obra junto lá. E aí, rapaz, tem um cesto aqui. Eu digo, vai, esse cesto vai dar, rapaz. Mas é porque Deus ia botar os anjos segurando a mão assim, pra gente descer devagarzinho. Tinha que ser Miguel aí. É. Descer essa batalha. Mas num cesto desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos.
Por isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos, não espere facilidades. Amém. Eu estava vendo hoje, né, acompanhando as notícias, até para poder não ser irresponsável naquilo que a gente fala aqui no púlpito. E eu estava acompanhando as notícias e teve um desses cantores famosos, eu acho que foi o Wesley Safadão. Uma pessoa dessa já é do diabo, né? Parece que ele pegou Covid e ele tinha sido curado. Aí ele diz, agora é só aproveitar. Você não vê um agradecimento. Nada, o ímpio não está nem aí para Deus. Estava ali numa situação difícil, de repente ficou bom, agora é só curtir. Vocês já viram como estão os bares? Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que nem cristão é, e ele estava assustado. Como essas pessoas que ficaram alguns meses trancafiadas estão agora pior do que estava antes da pandemia. Parece que esse tempo que o povo teve que ficar meio preso, o povo diz, rapaz, vamos liberar geral agora. E eu tinha dito isso. Eu disse isso no começo da pandemia. Muita gente disse que nada, pastor, o povo vai se converter. Vai. Pô, vai ser pior do que antes, meu filho. Olha. Não, pastor, o senhor é muito pessimista. O senhor não, eu sou bíblico. Se o sofrimento não converter, ele piora. E é o que a gente tem visto aí. Então o apóstolo Paulo agora, ele continua esse combate contra os falsos mestres. E ele vai fazer uma coisa que ele só faz uma vez. Em todas as suas cartas, ele só faz uma vez. Que é falar acerca de uma revelação. E a gente sabe lá pelo livro de Atos que ele teve pelo menos algumas. Quando ele estava em Coríntios, o Senhor apareceu a ele, mandou ele ficar lá. Quando ele estava no barco para naufragar, o Senhor disse, apareceu a ele e disse, Paulo, fique, o navio vai de fato naufragar, mas vocês vão ser salvos. Acalma o povo. Paulo teve algumas visões lá na carta aos Gálatas, ele vai dizer que o Senhor apareceu para ele. E quando ele diz também que o próprio Senhor Jesus é que entregou o Evangelho para ele. Mas Paulo aqui vai falar de uma revelação específica e descrevê-la. Por quê? Porque grande parte das pessoas do falso evangelho, naquela época e até hoje, elas usam as revelações de Deus como se fosse algo trivial. E Paulo vai mostrar aqui que é algo excepcional. O que Deus precisa falar comigo e com você, Ele vai falar na palavra e também enquanto nós estamos meditando em oração. E Ele vai usar a sua sabedoria da palavra no nosso momento de oração. Mas o apóstolo Paulo passou por um momento muito pessoal e que você não vê nenhum paralelo na vida de nenhum outro homem na face da terra. Paulo guardava isso tão bem guardado que ele só vai contar nessa situação porque o próprio Senhor o impulsiona a contar, uma vez que nós acreditamos que a carta é inspirada. Então Paulo conta algo e ele diz que aconteceu há 14 anos atrás. E se você fizer as contas, você vai perceber que é no início do ministério do apóstolo Paulo, talvez até antes da sua primeira viagem missionária. Perceba. Se é necessário que me glorie, Paulo não queria falar a respeito dessas coisas, mas ele se via porque ele queria mostrar para aquelas pessoas a diferença de uma revelação genuína para uma revelação falsa. Uma revelação falsa é aquela que você tem toda hora. Ah, eu senti de Deus. Ih, meu filho, pode saber que isso daí não é de Deus. Revelação verdadeira é algo tão poderoso que você nem sabe explicar direito. A gente vai ver um homem aqui versado nas Escrituras, cheio do Espírito Santo, que não sabe como descrever a revelação que ele passou. Isso é uma revelação poderosa. Isso é uma revelação genuína. Isso é uma experiência com Deus sobrenatural.
não as coisas que a gente ouve por aí, né? Como se Deus se manifestasse de maneira, né, corriqueira nos cultos. Não, Deus se manifesta por meio da pregação, por meio do aconselhamento bíblico, por meio da sua palavra, por meio dos louvores. Mas de maneira pessoal, Deus faz isso muito pouco. E não somente no Novo Testamento, no Antigo também. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Muitas pessoas falam que visões e revelações são a mesma coisa, não são. Visões significa me mostrar alguma coisa, e não necessariamente significa que eu não sei. Às vezes Deus quer me mostrar algo que eu sei, mas não estou dando atenção, ou faço questão de me esquecer. Por exemplo, quantos de vocês já foram salvos pelo Senhor da morte? Eu já fui algumas vezes. Você se lembra disso? Ou talvez você tenha se esquecido disso durante essa semana? Então, visões significa me mostrar algo que muitas vezes eu já vi, mas eu não estou querendo me lembrar. Revelações significa mostrar algo que eu nunca vi. Pois a ideia de revelar significa remover o véu. E a palavra visão significa mostrar algo. Então, não necessariamente ele vai me mostrar algo que está oculto. Ele pode mostrar algo que está ali, mas eu nunca dei atenção. Por exemplo, tem gente que já viu essa caixa aqui dezenas de vezes, mas nunca perguntou para que é. Rapaz, eu estou vendo essa caixa, tem uns envelopes em cima. Esse negócio é para quê? Para segurar alguma coisa? É o que? Não, meu filho, o nome disso daí que é gasofilácio a moda quinho. Como é um gasofilácio a moda quinho? Ele pegou umas madeiras que estavam aí, bateu uns pregos, fez um buraco e disse, agora é isso o gasofilácio. Já passou por reformas, viu? Já passou por algumas reformas. Por isso que está bonitinho desse jeito. Então, aqui ele diz, eu vou passar agora as visões e revelações do Senhor. E aí Paulo está tão constrangido, ele está tão tímido de fazer isso. E olha que Paulo é ousado em pregar o Evangelho, mas ele é tímido em falar das suas experiências pessoais. Isso é um crente. Falar de Cristo é uma coisa, falar de mim é outra, meu filho. Conheço um homem em Cristo, ele está falando aqui na terceira pessoa, mas a gente sabe que é ele. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, aí você fala assim, meu Deus do céu, quando Paulo vai falar de uma experiência com Deus, ele volta a 14 anos atrás. Antes da sua primeira viagem missionária. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu, pastor, o que significa isso? Eu só conheço um. Aqui Paulo está falando, irmãos, num contexto judaico. O primeiro céu é o céu atmosférico. Esse céu aí que a gente vê, que tem os passarinhos, que os aviões voam. Tem o segundo céu, que é onde ficam as estrelas, onde ficam, né, os cometas, e é onde habitam os seres espirituais e transitam. E existe o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Também chamado em alguns lugares, em algumas passagens da Bíblia, como paraíso. Você vai ver isso na Bíblia, em Lucas 23, em Apocalipse 2, paraíso, essa ideia de onde Deus está. Deus está em um paraíso. Por que um paraíso? Porque Deus está lá, em amor. E o inferno, Deus não está lá? Está em ira. Tem gente que diz, o inferno só é o inferno porque Deus não está lá. Isso é uma grande mentira, porque não existe nenhum lugar que Deus criou que ele não esteja, uma vez que ele é onipresente. Senão ele não seria onipresente. Mas ele está lá em ira. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Isso é uma experiência espiritual. Foi algo tão forte
que o apóstolo Paulo, até esse dia que ele escreve a carta, 14 anos depois, ele não sabia escrever ainda direito. Ele não sabe se o corpo dele foi também, se ele foi em espírito. Ele não sabe descrever o que foi que aconteceu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Coisa linda. Aqui mais uma vez essa expressão Deus o sabe é para mostrar que isso não veio de Paulo, veio de Deus. Todas as revelações, todas as visões que talvez um dia você tenha, não vão vir de você. Você não dobra o joelho, ora e diz assim: agora eu só levanto meus joelhos se o Senhor me der uma revelação. Não, a gente não faz isso. A gente ora para pedir força a Deus, para poder praticar a palavra dele, para poder amá-lo como devemos amar, amar ao próximo como devemos amar, perseverar até o fim, combater no bom combate. A gente ora por isso. Mas muitas vezes Deus nos mostra determinadas coisas que nós precisamos saber para que nós venhamos a executar o que Ele quer que a gente execute. Então ele diz: eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele repete isso de novo, porque ele queria ser o mais fidedigno possível. Ele queria ser o mais fiel à experiência possível. Ele não havia entendido ainda a profundidade daquela experiência, porque o ser de Deus é tão grandioso que nós, quando temos uma experiência com Deus, ficamos atordoados. Você quer um exemplo? Moisés não está entendendo ainda quem é Deus. Aí Deus diz a Moisés: Moisés, me faz um pedido e eu vou te conceder. Moisés diz: eu quero ver a tua glória. Olha que pedidozinho fácil, né? Aí Deus diz assim: Moisés, se eu mostrar minha glória para você, Moisés, você vai ser destruído. Mas eu vou realizar a sua vontade. Vou colocar você numa espécie de cavernazinha, um pedacinho no meio de uma rocha assim. E você vai ficar lá. E só minhas costas vão passar. Isso é um antropomorfismo. Isso significa que Deus tenha costas, uma vez que Deus é um ser espiritual. É Deus falando em linguagem de homem para que a gente que é burro entenda. É por isso, irmãos, que mais uma vez eu quero falar, quando uma pessoa diz assim: meu cachorro é a única pessoa que me entende, é porque a pessoa é o quê? É um cão, né? Ou então eu já vi gente, né, olhando para o cachorro e fazendo uau, uau. Eu digo: rapaz, você sabe o que você falou? A pessoa diz: não, mas ele deve ter entendido. Então, pois é isso daqui que Deus está fazendo. Ele está se comunicando com a gente de uma forma que a gente possa compreender. Porque comparar Deus com a gente é a mesma coisa. E olha que essa comparação ainda é pequena. Mas é como a gente pegasse toda a água do oceano e quisesse colocar num copo de 10 ml. Sabe aquele copo pequenininho de cafezinho que vende na Praça da Sé, na Avenida 7? Pois é, aquele copo pequenininho assim. Aquele copo pequenininho é você. Você não é um copo de 300 ml como você pensa, não, meu filho. Você é aqueles copos pequenininhos. E aí você pega toda aquela água do oceano e bota num copo pequenininho daquele, não dá. Então, quando Deus quer se comunicar com a gente, muitas vezes Ele tem que usar uma linguagem que a gente compreenda. Uma linguagem simbólica. Toma forma de gente para se comunicar com a gente. E aí ele diz: Moisés, vai passar minhas costas. E você vai ver, quando Moisés viu aquilo, ficou maravilhado. Então a gente percebe que esse tipo de experiência não é comum. Então ele diz: ele foi arrebatado ao paraíso. Mais uma vez, arrebatado é uma palavra que foi usada, sabe por quem? Por Moisés, quando descreveu a experiência de Enoque. Quem já leu Gênesis capítulo 5? E Enoque foi arrebatado, porque Deus o tomou para si. A palavra arrebatado, pasme, significa literalmente sequestrado, pego à força. Então Paulo foi arrebatado. Ele foi tomado
por Deus para que essa experiência que Deus queria que ele tivesse ocorresse. Ele foi arrebatado, ele foi tomado de onde ele estava e foi levado ao paraíso. Mais uma vez, a gente não sabe como foi, se foi espiritualmente, se o corpo dele foi junto, a gente não sabe. E ouviu palavras inefáveis. O que significa algo inefável? Algo que você não consegue descrever com palavras. Então, se você dissesse, Paulo, me diga o que você viu lá, não tem palavras para descrever. Toda vez que a gente vê, toda vez que a gente lê algo sobre o céu na Bíblia, você vai perceber que sempre se usa a figura de linguagem da comparação. Porque não existe como descrever o céu para nós que vivemos aqui na terra. Então assim, eu quero descrever o céu para você. Aí, lá em Apocalipse 21 diz, aonde não há choro, nem dor, nem morte. Então, algo maravilhoso, aonde não há qualquer tipo de tristeza. Aonde não há, a morte significa mudança de um estado para o outro. Aonde não há qualquer tipo de transformação. Então ele vai falar do céu nesse sentido, aonde Deus está no nosso meio. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê, quando alguém diz, eu fui no céu e o céu é assim, assim, é mentira. Porque se fosse, não sabia falar. Rapaz, eu vi um negócio lá, você descreveu. E Paulo diz, depois de dizer que não sabe descrever, ele ainda diz mais, as quais não é lícito ao homem referir. E ainda que ele soubesse falar, ele não poderia falar sobre aquele assunto. É como, por exemplo, o Senhor Jesus diz, ninguém sabe nem o dia nem a hora que ele vai voltar. Aí vem um monte de gente na história da igreja, se você estudar um pouco a história do cristianismo, você vai ficar assustado, porque nesses 2 mil anos de história do cristianismo, não é uma dezena, é uma centena de homens e mulheres tentaram adivinhar a data e a hora que Cristo ia voltar. E todos eles quebraram a cara. Meu Deus, será que você não entendeu? Jesus disse, ninguém sabe. Não é lícito ao homem saber isso. Ninguém vai saber. Não, eu vou passar 50 dias de jejum, 100 dias de oração no meio de uma floresta e Deus vai me revelar. Não, Deus do céu. Então, entenda, irmãos, o céu é o céu. Primeiro, porque nós vamos estar sem pecado. Por isso que vai ser céu. E segundo, porque nós vamos poder amar a Deus como somos amados por Ele. Nós vamos ver completamente a face amorosa de Deus. E vamos poder amá-lo como Ele merece ser amado. Isso é o céu. O céu não é isso que muitas pessoas pintam. Então no versículo 5 ele diz, de tal coisa me gloriarei, não porém em mim mesmo. Perceba, Paulo está dizendo, eu não estou, entenda direito, eu não estou me gloriando nessa revelação como se eu tivesse obtido ela por esforço. Como isso fosse fruto de algum tipo de esforço meu. Não! Salvo nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo, eu tive essa revelação porque eu sou tão fraco que se Deus não tivesse me mostrado isso, provavelmente eu teria desistido no meio dessa luta aqui que eu descrevi. É isso que Paulo quer dizer aqui. Deus me mostrou isso logo no comecinho da minha caminhada, porque se Ele tivesse me dado aquela visão, talvez eu não tivesse continuado até hoje. Deus sabe o que faz. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa imatura. Por isso que a Bíblia diz, não coloque na frente da obra de Deus um nécio, um imaturo, porque provavelmente ele vai fazer bobagens. Pois se vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Paulo diz, isso que eu estou falando é a verdade, diferentemente do que esses
esses falsos mestres têm falado por aí. Sabe o que é mais interessante, irmãos, dessa visão que Paulo descreve que ele teve? Que nessa visão aqui, Deus não deu nenhuma ordem para Paulo, você já viu? Eu vou só falar de duas visões recentes, falsas, que transtornaram toda a igreja evangélica. A primeira delas foi supostamente recebida por um americano, que talvez muitos não tenham ouvido falar dele, mas ele é o pai de igrejas como Universal, Mundial, Internacional da Graça, que é Kenneth Hagin. Todas essas igrejas, elas são de alguma forma influenciadas por um livro que esse homem escreveu, baseada numa suposta experiência que ele teve, chamado Autoridade do Crente. Esse Kenneth Hagin, ele escreveu esse livro dizendo que durante um intervalo de alguns anos, na igreja que ele pastoreava, Jesus em pessoa apareceu para ele 3 vezes, dizendo que os crentes estavam olhando para a direção errada. Que os crentes não deviam olhar para a cruz, entendendo que a vida do cristão é um sofrimento aqui na terra, mas os crentes deveriam olhar para o Espírito Santo, que veio nos dar triunfo e nos dar uma vida maravilhosa aqui na terra. É esse homem que inventou a diabólica unção do riso. Eu já vi um irmão que disse que teve, né? Que guerra. E aí a pessoa diz assim, a unção do riso é assim, você do nada começa a dar risada sem motivo, kkk. Meu filho, isso não é unção do riso não, isso é cão purinho. Se quem fala de uma manifestação de Deus é você cair em prantos por causa do seu pecado, aí eu digo que é de Deus. Mas você dá risada, de que você está dando risada? E aí você vai ver cultos nos Estados Unidos, nessa época de Kenneth Hagin, onde as pessoas imitam animais e fazem coisas assim. Todas essas coisas influenciaram o movimento pentecostal brasileiro. Isso tudo vem de um estudo que você possa fazer. Se você fizer um estudo criterioso da história da igreja, principalmente dos últimos anos, dos 100 últimos anos da igreja, você vai ver como o diabo tem influenciado poderosamente a igreja nesse sentido. Visões que nada tem a ver com a Bíblia. E o mais interessante é que todas essas visões são acompanhadas com ordens antibíblicas. Você percebeu que a visão de Paulo aqui não tem nenhuma ordem, principalmente nada antibíblico aqui? Paulo não diz, e Cristo apareceu para mim e disse, olhe Paulo, você vai superar tudo, você é o máximo. Tem alguma coisa aqui que Paulo está dizendo aqui? Ele está simplesmente escrevendo uma experiência que ele teve com Deus. O irmão Calmon, que entende desse assunto mais até do que eu, fala de um colombiano que teve uma visão espiritual do próprio Jesus, que mandou fazer grupo de 12, não foi isso mesmo? Isso é recente, esse movimento G12. Então todas as pessoas baseiam essas heresias em o quê? Visões espirituais. O movimento adventista, que é uma seita herética, essa mulher, Ellen White, ela diz ter várias visões espirituais, e numa delas ela vê a tábua dos 10 mandamentos e o 4º mandamento, que seria a guarda do sábado, brilhando mais do que os outros. Aí ela entende que a marca de um crente que vai para o céu é a guarda do sábado. Essa igreja já teve vários nomes, mas o que mais definiu ela foi justamente essa, Adventista do 7º dia, porque eles acreditam que a pessoa que vai para o céu é guardar o sábado. Que coisa, né? Fora outras supostas revelações que essa mulher tem, os livros dela são diabólicos. É porque a gente acha bonitinho que normalmente o pessoal dos adventistas são muito parecidos com os espíritas. São pessoas assim, gente boa, que gosta de fazer, né, o que é moralmente correto e tal. Isso é o que? É o diabo se disfarçando de anjo de luz, convidando você para uma seita herética, como o adventismo. E eu conheço muita gente que caiu nessa. Não, mas lá tem tanta gente boa. Ó, mas Satanás não tem os seus ministros de justiça? Eu quero ver Bíblia. Eles não têm. Por isso que eles são denominados de seita. Na verdade, eles não seguem a Bíblia, eles seguem as interpretações de Ellen White acerca da Bíblia. Você já vê que já está tudo errado.
Então aqui o apóstolo Paulo vê o que é uma verdadeira revelação. É algo que fortalece você a cumprir aquilo que Deus mandou na sua palavra. Não é aquilo que muda a palavra, como as pessoas fazem por aí. Ah, Deus está me mostrando que você vai largar a sua mulher e vai se casar comigo. Eu já vi esse tipo de profecia na igreja. E o crente pode se separar? O crente pode ser largado. Se separar nunca. Está lá escrito em 1 Coríntios 7. Então a gente, a não ser na exceção que Cristo coloca, que é no relação ilícita. Se algum dos cônjuges cometer essa abominação aos olhos do Senhor sistematicamente, o cônjuge que sofreu isso pode sim se separar, é o que Jesus fala. Mas fora essa exceção, nenhuma outra. Então aqui ele fala de tal, versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não porém em mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Mais uma vez Paulo fala isso. Por que a gente está aqui, irmãos? Porque a gente é fraco. Eu falei ontem, irmãos, da farda que eu uso da igreja. Talvez muitas pessoas não tenham entendido aquilo que eu falei. Eu preciso usar esse tipo de camisa porque para eu me lembrar que eu sou um servo de Deus. Porque eu me esqueço disso muito facilmente. Porque eu sou fraco. Talvez você seja mais forte que eu e não precise disso, mas eu preciso. A primeira vez que eu fiz isso, né, eu botei só o nome da igreja. E foi há muito tempo atrás. Acho que os anos passam tão rápido, né? Fiz uma camisa por experiência. Depois eu falei, não, vou ficar só usando essas. E depois eu tive um direcionamento de colocar uma cruz aqui, que é para me lembrar. De toda vez eu ficava achando, rapaz, que vida difícil, que nada, a igreja é uma luta. Então ele continua, olha para cá. Você está vendo aqui que a sua vida é o quê, meu filho? Você foi chamado para carregar o quê? Sacola de compra? Da Riachuelo? Da Mesbla? Da Sandis? Olha, nem você é mais jovem, nem sabe que marca é essa, Sandis. Ó. É quando a inauguração joga em barra. Então, irmãos, Mesbla, tem gente que nem sabe o que é Mesbla. José é um desses, nunca ouviu falar na Mesbla. Era uma loja de artigos, né? Uma loja que tinha vários artigos, C&A, né? Isso. Não, mas ela vendia também negócio de televisão, vendia tudo, né? Ah, eu vou na Mesbla. Uma bichinha faliu. Então aqui ele diz, de tal coisa me gloriarei, não porém em mim mesmo. Então, irmãos, você é fraco. Rapaz, tá tão difícil para mim ser crente, pastor. Aí eu viro para a pessoa e digo, oh, glória a Deus, para mim também. Estamos no mesmo banco. É difícil, irmão. E aí eu chego a dizer, né? Não é só difícil, é impossível você ser crente. Por isso, segure nas mãos de Jesus. E não confie na sua força em segurá-la, mas confie na força dele de continuar segurando você. Porque o negócio é difícil. E quando você pensa que já passou pelo mais difícil da sua vida, você descobre que é só o primeiro andar de um prédio de 100 andares. Uai, Jesus. Você subiu 200 degraus e chegou no primeiro andar e de repente você diz, consegui. Consegui o quê? São 100 andares. Você subiu só o primeiro. Varão. Bem-vindo ao clube. De tal coisa me gloriarei. Versículo 6. Se eu vier a gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. Você diz a verdade, irmão. Você diz a verdade. Mas abstenho-me. Paulo disse, eu vou parar aqui. Paulo tinha outras experiências. Mas ele diz assim, eu não vou falar mais sobre isso. Essa é o suficiente. Abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo. Paulo diz, vocês estão falando demais de mim. Sabe para quem Paulo está dizendo? Para quem criticava ele. É como eu vejo assim, tem tanta gente, meu filho, que gasta tanto tempo para falar mal de mim.
Eu digo, meu Deus, esse povo não tem mais o que fazer. Tanta gente que gasta tempo me perseguindo, meu filho. Até no universo não cristão. Eu fico, rapaz, não tem o que fazer não, né? Tem não, meu filho. Você é servo do diabo. Vai fazer o que o diabo manda. Então ele diz, abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A mesma frase de João Batista. A mesma frase que João Batista havia dito quase 30 anos atrás. João! Você é o Messias, João! Quem é você? João diz, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai os caminhos para a chegada do Senhor. Paulo está dizendo, eu sou uma voz. Olhe o que Paulo diz. Quando Paulo fala do que em mim vê, Paulo não está dizendo, olha como eu me arrumo, olha como eu ando bonito, olha como eu sou estiloso, olha como eu corto de cabelo igual de Neymar, olha como minhas roupas são, sabe, legais. Não, Paulo está dizendo, daquilo que em mim você vê, o testemunho que eu dou. Diferentemente dos falsos mestres que dizem, façam isso, mas eles mesmos não fazem nada. Paulo diz, eu faço aquilo que eu também estou na mesma luta. Eu prego aquilo que eu também estou na mesma luta para fazer. Na primeira carta ele havia dito, eu prego para vocês aquilo que eu tenho que esmurrar o meu corpo para não ser reprovado. Paulo está dizendo, o caminho é esse. Você está achando que o caminho é mais fácil para mim porque eu estou pregando? Não, é 2 vezes mais difícil. E eu tenho que esmurrar o meu corpo para que eu não seja condenado naquilo que eu pregue. É o mesmo caminho, irmãos. Todos nós, todos que vieram antes de nós, todos que virão depois de nós, vão ter que seguir o mesmo caminho rumo à cidade celestial. Então Paulo agora vai descrever um presente que ninguém quer, mas que Deus dá para todo crente. Um espinho na carne. Amém? Já está no horário aqui de concluir. Eu vou falar apenas do versículo 7. Se Deus permitir, amanhã a gente vai desenvolver mais esse assunto. Vou concluir aqui no versículo 7. Pois, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque, irmãos, você já imaginou se essa igreja, que hoje em dia talvez tenha 20 membros no máximo, passe a ter 20 mil membros, e que você, que é uma pessoa, que é um membro comum da igreja, se torne um diretor de departamento? Vamos imaginar que o irmão Quinho, ele coordena 1000 pessoas, o irmão João coordena mais 1000 pessoas, o irmão José 10.000 pessoas. As irmãs que estão aqui, elas supervisionam e discipulam outras 5.000 mulheres. E não é à toa, tem 5 mulheres aqui certinho, ó. Aí vocês 5 discipulam 5.000 mulheres. Ia ser tão fácil vocês se ensoberbecerem. Todos nós temos essa tendência a nos ensoberbecer. E Deus sabe disso. Só que temos aqui um problema. Deus vai usar você. E quando Deus começar a usar você, você vai ser tentado a se ensoberbecer. É como, por exemplo, irmãos, quem aqui já andou de automóvel? Então, um automóvel, ele precisa se deslocar numa velocidade maior do que o ser humano anda normalmente com as pernas, não é isso? Mas quando a gente está andando de pé e a gente quer frear, a gente faz o quê? A gente para, e aí freou. Mas o automóvel está lá, 70 km por hora, e o sinal fechou. E agora? Estou com problema. Aí inventaram o freio. Porque o carro precisa andar a 30, 40, 50 km por hora, mas ele também tem que parar muitas vezes, de maneira abrupta.
A mesma coisa aqui. Essa comparação tão pobre, mas é isso aí. Deus, Ele vai usar você. Ele não acende uma luz para colocar embaixo da mesa. Ele coloca a luz no velador. A velador é isso mesmo aqui que a gente vê. A parte mais alta da casa. Você percebeu onde as luzes estão? No teto. Por quê? Porque aqui elas iluminam mais. Se a luz estivesse no chão, iluminava tanto quanto ilumina no teto? Se a luz estivesse aqui atrás do púlpito, estava iluminando? Não. Então Deus acendeu a luz em vocês, em mim. Só que o problema é a gente se achar. Eu não quero dizer, mas eu sou luz. Eu não quero falar, olha, eu não estou dizendo, eu sou um iluminado. Você é um iluminado mesmo. Pera aí. Espinho na carne. Receba o iluminado. Você é iluminado. Mas eu tenho que botar um freio em você, senão o negócio pega. É maravilhoso a gente ter um Deus que se preocupa. Por quê, irmãos? Porque um carro desgovernado é uma arma perigosa. Um crente jamais pode ser desgovernado. Ele precisa ter sempre alguém que sabe para onde ele está indo e o leva em segurança. Jesus. E aquele que nos acelera é aquele que nos freia também. Só que para frear, quem aqui já viu quando a pastilha de freio está toda gasta e você pisa no freio? Você já viu? Chega e desgasta, né? Faz aquele barulho assim, né? Ferro com ferro. Ferro com ferro, é? Pois é, meu filho. É a gente freando. A gente, o negócio é assim, é nessa pegada. Por quê? Porque a gente não quer parar. A gente corre, rapaz, esse negócio de correr é muito legal, a velocidade. Bora, Senhor, eu vou te esperar, eu sou o máximo. Você é o quê, rapaz? Você outro dia estava trancado no seu quarto chorando. Agora está dizendo que é o máximo. A gente é assim, irmão. A gente tem uma capacidade de se achar que é... Vamos imaginar, por exemplo, num dia que Deus tome os irmãos do louvor e que durante aqui nós temos 3 irmãos aqui, 4 que louvam. Vamos imaginar que os 4 estão louvando e de repente o Espírito Santo vem sobre a igreja e a gente começa a chorar, ter consciência de pecado, ter experiência com Deus e aquele momento do louvor assim sobrenatural de Deus recai aqui sobre nós. Aí daqui a pouco os irmãos têm, não quero me gambar, mas hoje quando eu louvei, irmão, foi Deus purinho, viu? Eu não quero falar, eu não quero sempre mentir, mas quando eu louvei, Deus desceu. É como, por exemplo, o irmão José pregando na terça-feira. Aí vem 2 pessoas no final do culto e diz, olha, eu quero me batizar hoje porque Deus te usou quando você estava pregando. Eu vi Deus falando por meio de você. Você é um servo de Deus. Imagine. Aí na próxima terça mais 2. Na outra terça mais 4. Na outra mais 10. E agora? Agora, meu filho, ninguém para ele, santificado. Não é, irmão, a gente não se soberbece. Outro dia, rapaz, na segunda-feira, só porque acabou as cadeiras. E só tem 10. E normalmente não vai 10. Mas teve um dia que foi 10. Acho que, rapaz, Deus está falando aqui na segunda em Costa de Farias. Ai, tá Deus. A gente tem essa tendência a se achar. É natural do ser humano. E aí Deus, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne.
Espinho, irmãos, aqui a gente tem uma ideia tão errada. A gente pensa que o espinho é aquele negocinho que tem na rosa, pequenininho. Não, essa palavra no original significa uma estaca de madeira. Tipo aquela que você mata vampiro nos filmes. Foi-me posto uma estaca, um espinho na carne. E aí Paulo descreve um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. A gente vai tratar disso mais amanhã. Mas eu quero te dizer, irmãos, que se você é um cristão genuíno, eu quero acreditar que você é. Deus vai ter que colocar freios em você. Deus vai ter que puxar a rédea em alguns momentos. Deus vai ter que aparar as arestas. Isso dói. Mas é uma dor para o nosso bem. Então talvez alguns de nós aqui possam passar por uma experiência como essa. Talvez você que está aqui nessa noite esteja passando por algo assim, por dificuldades. E você diz, mas Senhor, eu estou querendo te obedecer, eu estou querendo fazer as coisas ao seu modo, Senhor, mas tem sido tudo tão mais difícil. Então, você está na direção certa. Ser cristão é difícil e irá se tornar cada vez mais difícil. Porque a maldade tem se multiplicado. E isso esfriará o amor de quase todos. Eu espero que o seu não se esfrie, nem o meu. Ó Deus, nos ajuda nessa noite a entendermos, à luz das tuas revelações bíblicas, a nossa vida. A entender o que está acontecendo conosco, Senhor. No meio da nossa família, ó Deus, no meio do nosso país, da nossa cidade, em todo o nosso contexto cotidiano, Senhor, nos ajuda a discernir os dias. Não podemos mais viver como antes. Nós éramos cegos, mas o Senhor nos deu vista. Nós estávamos mortos, mas eis que agora estamos vivos. Por isso, Senhor, nos ajuda a vivermos debaixo dessa nova realidade, nessa atmosfera espiritual, viva e real, entendendo, Senhor, que todo sofrimento é enviado por Ti, é um presente para a nossa santificação. Por mais difícil que seja, Senhor, aceitar determinadas coisas na nossa vida, precisamos entender que inclusive essas coisas que muitas vezes são desagradáveis estão cooperando para o bem, estão nos tornando mais parecidos contigo. Senhor Jesus, nós acreditamos que todas as vezes que nos reunimos em Teu nome, o Senhor espiritualmente está no nosso meio. E clamamos a Ti, Senhor, que cada vez mais isso fique evidente por meio de uma vida transformada em cada um de nós. Todos nós que fazemos parte, Senhor, da Tua igreja e congregamos, ó Pai, nessa congregação local, que sejamos dos mais novos aos mais velhos impactados diariamente, Senhor, com a Tua santa presença. E assim como o Senhor é santo, venhamos também a ser santos. Não nos deixa, Senhor,